Olá, queridos! No vídeo de hoje eu trago para vocês uma entrevista do Dr. Eric Berg com Fred Evra. É uma entrevista interessantíssima, eu gostei muito e gostaria de compartilhar com vocês, em que o Fred ele conta como foi a experiência dele na luta contra o câncer de colo do intestino. Então, é uma entrevista que pode contribuir para você compreender algumas coisas de como as nossas terapias naturais funcionam, que muitas vezes não dá para você conciliar com alimentos que não são saudáveis. Enfim, espero que você goste. Se você gostar, deixe o seu like, comenta, compartilhe e até o próximo vídeo. Entrevista muito especial com um homem chamado Fred Evra. Então seja bem-vindo, Fred, obrigado por estar aqui, obrigado por me receber. Então a razão pela qual eu queria fazer esta entrevista ao Fred é porque tem havido outra entrevista que fiz com um sobrevivente de câncer, e se alguém recebe o diagnóstico de câncer, infelizmente, isso coloca a pessoa em estado de medo e é muito difícil tomar decisões e nós só queremos dar opções, queremos dar opções para as pessoas que queremos, para dar soluções alternativas que você pode olhar e avaliar. E não estamos dizendo para fazer esta solução, mas estamos dizendo que há coisas por aí que você deve saber se você tem câncer. Agora, Fred, você foi diagnosticado na verdade em 2020 com câncer de cólon, era um estágio 3. Mas estava no limite de um estágio 4, certo? Sim, absolutamente. E você teve. E eu vou passar por isso em pequenos pedaços. Você teve os sintomas LLY, isso faz com que você faça um teste. Sim, e é aí que minha história é um pouco estranha e onde eu não necessariamente tomei a decisão certa. Tenho 50 anos, tenho sido um artista marcial durante toda a minha vida. Nasci numa família de artes marciais. Sempre tive um estilo de vida muito bom e saudável, desde os meus pais até a idade adulta. Nunca bebi álcool na minha vida, nunca fumei. Nunca bebi refrigerante em toda a minha vida. Não como porcaria comida orgânica, faço jejum intermitente há 20 anos, então, embora haja um histórico de câncer de cólon na minha família, meu pai e meu avô morreram disso. Eu tinha tanta certeza de que meu estilo de vida me protegeria e que a genética não me pegaria. Eu não prestei atenção ao sinal. Comecei a ter uma inflamação visível na minha pele, um pouco de psoríase nos cotovelos e joelhos, e depois a inflamação piorou um pouco e comecei a ter um pouco de sangue nas minhas banquinho. Olhando a cor de ter sangue, eu pensei que provavelmente é um hemorroide ou algo parecido. Não parece. Sangue de câncer, você sabe que é muito brilhante, cor muito clara, e eu não fiz o que deveria ter feito, e se eu tivesse feito um teste ou nisso, provavelmente teria contraído o câncer no primeiro estágio, o que teria sido uma batalha muito mais fácil. Infelizmente, olhei para o outro lado. E 6 meses depois, estava piorando. Então finalmente decidi fazer o teste. Voltei para a França, onde moro. Os Estados Unidos agora voltaram para a França e eu mesmo fiz o teste. E o diagnóstico estava lá, é um estágio 3, quase para câncer de cólon. Um dos poucos que aparentemente são completamente genéticos.
E assim como você disse, quando você recebe esse diagnóstico, você congela, você não sabe o que fazer, é ação completa e inovação de pensamento, e é muito difícil lutar contra o sistema médico e tentar ver se há outras opções. Sim, eu posso imaginar, eu só posso imaginar um. Bem, então você foi diagnosticado de, e acho que era perto do reto, era um tumor, certo? Sim, era um tumor de 10 centímetros, então não sei, talvez 4 polegadas por 5 polegadas. Começa assim no reto até a parte inferior da coluna. Por causa do tamanho, os médicos me disseram que você tem que ir muito rápido, quero dizer, você tem 50 chances de sobrevivência com seu histórico. Mas o tamanho do tumor não parece bom, então você tem que ser rápido. E o que eles me ofereceram foram 24 sessões de quimioterapia, 6 meses de radiação mais uma operação no final. E quando eu ouvi isso, e quando eu comecei a olhar quais são as chances de eu seguir esse caminho, imediatamente pensei comigo mesmo, ok, vou fazer algo diferente, e tenho feito dieta cetogênica, tenho feito jejum intermitente por um bom tempo, costumava fazer um pouco de jejum prolongado de vez em quando, então eu sabia que eu tinha a ferramenta. O que eu não sabia é por que não, ou já trabalhou antes. E não faço ideia, não tenho a resposta. A minha resposta é talvez não tenha feito tudo de uma vez, que fiz o que sabia que estava doente. Mas basicamente o que fiz no momento em que acordei desde o choque de 3 dias do diagnóstico, fiz o jejum de 21 dias. Depois daquele jejum de 21 dias, o tumor foi reduzido para 50. Então encontrei seus vídeos e comecei a realmente pesquisar a dieta cetogênica para o câncer, e eu fiz uma dieta cetogênica sem orgânica estrita, com internet, jejuando uma refeição por dia. E então um amigo meu começou a me enviar algumas informações sobre suplementos, então eu conheci Gui, que também foi uma grande parte da minha história, e então eu comecei o protocolo que ele está fazendo e que você e ele estão investigando. Eu acho que no momento então eu quero apenas interpor, porque essas pessoas que talvez sejam novas para este conceito, há um cavaleiro pelo nome do cara Tenenbaum que entrevistei. Trabalhamos para conseguir, ela tinha câncer no estágio 4. E não tem mais câncer e então, você encontrou os vídeos dele e há um protocolo nutricional baseado em algumas pesquisas realmente interessantes, que também ajudamos a financiar, e muitos de vocês assistindo ajudaram a financiar esta pesquisa na Europa, que acabamos de concluir, quero dizer. Demorou um pouco para completá-lo e publicar a pesquisa em um periódico importante. Vou colocar o link abaixo, o que é muito emocionante. Vou fazer um vídeo separado sobre isso. Mas isso. Vocês sabem, o sucesso pessoal foi uma combinação principalmente de jejum. Claro, da dieta. Mas este estudo em particular não estava olhando para o jejum, porque aparentemente na Europa eles têm um problema com o jejum. Ou colocar ratos em jejum porque eles acham que é fome ou algo assim. Então acabamos de fazer um
protocolo nutricional e o sucesso foi fenomenal. Então, em outras palavras, quando você ficou com o cara, ele meio que te aconselhou no Probably. Seu protocolo nutricional certo, sim. Absolutamente. Então o primeiro passo para mim foi o jejum de 21 dias depois que eu entrei na dieta cetogênica de lua com jejum intermitente, que foi a base. Depois disso eu implementei muitas das coisas que eu sabia do meu treinamento em artes marciais. Respiração, meditação, banho gelado no inverno, assim como no verão um mini trampolim para realmente reiniciar meu sistema linfático. Tudo que eu pude pensar eu tentei. Atacar aquele câncer de todos os ângulos possíveis. Eu também fiz uma mini psicoterapia com um amigo meu, que é um médico psicoterapeuta na França. E eu realmente tento ver onde mas posso fazer algo sobre esse tumor. E então eu finalmente conheci o cara e sua pesquisa, e eu implementei o melatonina, o chá verde, vitamina D3, zinco, e alguns outros suplementos para realmente me ajudar a terminar a cura completamente. E o resultado final? Fui diagnosticado em 10 de setembro, acho que me desculpe se as datas forem. Não é perfeito, eu coloquei tudo no meu livro. Para os interessados, todas as datas e tudo, mas às vezes eu esqueço um e 4 meses depois, exatamente no dia 9 de janeiro, eu estava completamente curado e livre do câncer. Incrível. E então foram 4 meses que você se foi de... Você foi desse tumor que tinha o 10 centímetros, sim. Até 0. 1. Então isso é inédito. E então os médicos, agora é isso que estou curioso sobre como os médicos reagirão quando viram que você bem. Eles provavelmente colocaram a culpa em você. O tratamento médico eu não sei o que eles disseram quando você sabe bem, você não tem. Então depois do meu jejum eu fiz os 5 a jejum de 21 dias sem nenhum tratamento médico anterior. Então esse é o primeiro coisa que eu fiz. E foi tão encorajador que eu decidi continuar fazendo o meu tratamento natural. Mas eu estava com muita dor. Eu estava com tanta dor. Você não faz ideia que era. Se não fosse por mim, minha esposa e minha família, eu acho que em algum point eu teria apenas deixado cair e pulado pela janela. Era tão doloroso. Na área abdominal, sim, sim, reto. E área abdominal. Então eu conversei com o meu oncologista. E ele disse: ok. Aqui está a minha oferta, eu sei que você quer fazer isso naturalmente, mas por quê? Porque não tentamos 6 sessões de quimio em vez de 24, apenas 6, para reduzir o tumor um pouco mais rápido. E então liberar um pouco da dor. Então eu disse: ok, vamos fazer isso. É claro. Continuei minha pesquisa antes de fazer a quimio. Encontrei a pesquisa do Dr. Walter Longo sobre jejum e quimioterapia. Então jejuei e só fiz 3 sessões de quimioterapia. Então sessão número 1. Jejuei na véspera, durante e no dia seguinte. Sem sintoma, nada, estava perfeitamente bem. Na segunda sessão decidi não jejuar. Só para fazer uma dieta cetogênica leve para ver se foi o jejum que me ajudou. Ou se foi meu sistema imunológico ou meu corpo. Por causa das artes marciais eu não sabia, então não jejuei no segundo, mas eu estava muito cuidadoso eu com a minha comida. Estava doente como um cão. Como um cão, foi horrível. A terceira sessão de quimioterapia. Jejuei de novo. Nada, nenhum sintoma.
E em comparação com todos os meus amigos à minha volta. Quando estava a fazer a quimio eu fui o único a não perder um ar único. Nada, eu não perdi meu cabelo, eu não perdi eu. Não estava doente, eu não perdi muito peso. Quero dizer, por causa do jejum eu realmente passei pela quimio com bastante facilidade. Então para aqueles de você está assistindo, é importante saber que quando você jejua, reduz muito os sintomas da quimioterapia. Quero dizer, é quase como se o corpo entrasse nesse modo de proteção. De modo que foi basicamente o que aconteceu. Sim, com certeza, e como eu disse, eu estava já tinha um pouco de conhecimento sobre isso. E tentei. Funcionou. E é isso então depois de 3 sessões. Depende, a dor sumiu completamente então. Eu disse ao meu oncologista aqui nos Estados Unidos: olha, eu quero parar, e o cara olhou para mim como se eu foi uma loucura. É trabalhando. Não funciona com todo mundo, está funcionando com você porque você não continua. E eu disse: não, eu consegui o que eu quero. A dor passou, agora eu quero fazer do meu jeito. Ele finalmente disse sim, eles pegaram fora meu plug, me deixou ir. Todo o resto era dieta cetogênica em jejum, e eu estava em uma dieta cetogênica muito restritiva. Por causa da minha inflamação do cólon eu não podia comer fibras. Eu não podia comer nada exceto bife orgânico alimentado com capim e suco de vegetais verdes, que é tudo o que eu comi por 3 meses, todos os dias revisados. E então as pessoas me dizem que carne dá câncer, mas para mim isso me matou. Mas de novo, e acho que você mencionou muito isso em seus vídeos, animais orgânicos alimentados com capim. Sim, alimentados com capim, grama terminada, sim. Absolutamente sim. Então esse é um ponto realmente importante. O que é? Só porque é alimentado com grama não significa que é grama acabada, muito importante. Especialmente para quero dizer, há uma pesquisa massiva. O projeto acontecendo agora. Vou colocar esse link abaixo de mim, acabei de falar sobre isso, mas então como você? Quando você finalmente, depois de 3 meses, encolheu esse tumor, o que os médicos disseram, o que eles fizeram, como eles responderam? Foi um dia engraçado, então eu vou para o meu último, a ressonância magnética. Uma das enfermeiras ali é uma grande amiga minha, já a conhecia antes do câncer e coisas assim. Então de vez em quando ela olhava para o meu arquivo e me dava algumas atualizações antes que o médico me visse, e é o que aconteceu então. Ela me ligou e disse que eu tinha os resultados da sua última ressonância magnética na minha frente. E é muito estranho eles não mencionarem o tumor e não encontraram nenhuma evidência, e ela disse: olhe Fred, eu não sou um oncologista, eu sou apenas uma enfermeira. Eu não quero te dar muitas esperanças. Você vai ver os médicos em 2 dias. Espere e veja. Então eu já estou tipo assim. Então eu espero por 2 dias, vá ver o oncologista, e ele está lá em seu consultório. E ele me disse é Marevrad. Eu não digo isso com muita frequência em sua linha de trabalho, mas você é gratuito. Uau! Gostaria que você pudesse gostaria que você pudesse ter dito: posso colocar isso na gravação. Provavelmente uau, o que você fez, deixe-me recomendar isso a outros pacientes. Fora da caixa. Então esse é o problema, que o sistema, como você disse em sua outra gravação, o sistema é um problema, não os médicos,
Como sim, sim, absolutamente eu sou. Sou grato à medicina ocidental por ter tomado minha dor embora eu. Sou grato ao meu oncologista que teve a mente aberta o suficiente para me seguir, você sabe, em minha viagem e ainda continua me acompanhando com meu exame de sangue. Todos os meses minha ressonância magnética a cada 3 meses minha colonoscopia todos os anos, cara, foi realmente seguido me agradecendo e estou muito grato por isso, mas sim, eles não me perguntaram realmente o que eu fiz. Eles não estavam realmente interessados. Tentei mencionar isso para mencionar o jejum e, acredite ou não, e novamente não estou apontando dedos ou qualquer coisa, que eles fazem o que podem, mas durante a quimioterapia, as enfermeiras passam de paciente em paciente, oferecendo-lhes coca e biscoitos só para fazê-los se sentirem melhor, e quando eles chegam até mim eu disse não, desculpe, estou em jejum. E estava prestes a diga a ela que você sabe que o açúcar alimenta o câncer, mas é claro que na frente de todos eu não queria que você soubesse que ela se sentisse envergonhada ou qualquer coisa. Então onde estava minha responsabilidade para com os outros na sala, ou respeito pela enfermeira e pelo médicos? Então eu estava em um lugar estranho e eu não falei muito, mas eu disse a ela, você sabe o que estou fazendo em jejum e isso realmente ajuda. E no final do dia ela comprou o meu livro e ela estava muito interessada, mas os médicos não perguntam muito. Bem, você achou como? Primeiro de tudo, você provavelmente não tem um problema de peso, você não tem muito peso para perder. Porque eu assisti a alguns de seus vídeos, em seu site, como você lidou com jejum de 21 dias com o seu peso, você perdeu muito peso, me fale. Sim? Então é complicado, eu não tinha muito peso a perder, eu estava em uma das melhores formas da minha vida antes do câncer, eu pesava 70 quilos, o que é bom para mim. O 9% de gordura corporal, 9 ou 10% de gordura corporal, eu estava em ótimas condições fazendo crossfit, boxe, parkour de arte marcial. E eu tinha 48 ou 49 na época. E graças a essa condição física, realmente ajudou-me a tirar também um pouco do câncer. Mas, quando eu fiz meu jejum, perdi peso, mas o pior foi no mês seguinte. Então foi realmente onde o câncer foi mais agressivo, e foi quando decidi fazer isso. Fazer a quimio, porque eu estava com muita dor e a inflamação era tão grande. E eu passei de 70 quilos para 49 quilos, não havia nada além de ossos e um pouco de pele. O difícil para mim foi recuperar o peso, que estou quase lá. Agora faz 1 ano e meio. E eu em 66, 67 quilos mais alguns quilos. E ficarei bem, mas demorou um pouco para recuperar meu peso, mas nunca tive problemas para perder peso. Sim, isso é sempre o desafio. É como você jejua e mantém seu peso, ou porque se você é magro, você sabe que isso cria apenas um problema de como você vai fazer isso, mas tudo bem. Quanto ao seu jejum, você fez um jejum de 21 dias. E depois disso, você foi para uma refeição dia sim. E então você fez algum jejum prolongado adicional depois disso, sim. Então o primeiro jejum de 21 dias foi bem no começo, então eu fiz uma refeição por dia. Bifes e suco de vegetais, basicamente. Porque eu não conseguia comer os vegetais com todas as fibras. Sim, e isso foi por 3 meses até o Natal e dezembro. E depois o Natal, seu 11, minha mãe vem da França para nos visitar e ela é uma confeiteira com estrela Michelin. Então, tudo o que quero
Dizer é pular da carroça que fui eu por uma semana. Então entre Natal e Ano Novo para espiões e massas e pizza tudo que eu era tão frustrado que não conseguia comer. Antes, então tive uma semana de trapaça. E depois dessa semana, não me senti mal, não me senti pior. Mas a próxima ressonância magnética estava chegando em 2 semanas e fiquei com um pouco de medo do resultado. Por causa da trapaça, fiz outro jejum de 21 dias, mas não 21 dias seguidos. Jejuei durante a semana e comi durante o fim de semana dieta cetogênica e fiz isso por 3 semanas. Ok, então todos juntos. Nos fins de semana você fez uma refeição. Hoje, no fins de semana eu voltei para minha rotina de dieta de 1 quilo, uma refeição por dia, tudo bem? E nada durante a semana. E foi aí que no final daquele último jejum prolongado eu fui para minha última ressonância magnética e PET scan e exames de sangue, e foi quando eles me disseram que não há mais tumor. Você está livre do câncer. Uau, então você fez 2 jejum de 21 dias, mas o segundo foi apenas durante a semana. E então? E agora mesmo? Para manter o que você está mantendo? Quantas refeições por dia você está consumindo? Geralmente uma. Mas às vezes 2, depende do meu treino, depende, você sabe quanto exercício eu fiz naquele dia. Geralmente eu tento me limitar a 1. Certo, e quanto a 1? Eu quero saber um pouco mais sobre antes de você ter sangue nas fezes. Ou um problema que você comecei a reconhecer como se houvesse alguns problemas de pele. Como há quantos anos foi isso? Tipo 2019. Que foi basicamente os 6 meses antes do diagnóstico. Então fui diagnosticado em setembro e a partir de abril algo assim comecei a ter uma crise de psoríase e o sangue no meu banquinho. Então o que eu estou curioso, e só você pode não haver nada. Mas há alguma outra coisa acontecendo com seus intestinos. Você tomou um antibiótico, você ir através muito estresse. Você tem algo em potencial que poderia ter desencadeado isso logo antes de você começar a ter problemas de pele, que você poderia pensar sim. Você está absolutamente certo. Então, basicamente o Teheran estava lá por causa da minha história familiar, mas o gatilho foi definitivamente psicológico. Algumas coisas aconteceram. Número 1. Minha esposa e eu éramos franceses, mas morávamos em Singapura. Moramos em Singapura por 10 anos e nos mudamos de Singapura para os Estados Unidos, e o processo do Green Card foi um pesadelo. Esperamos por 3 anos. Gastei milhares e milhares e milhares de dólares. Foi muito estressante ir para a embaixada, ser rejeitado, ir para a embaixada, ser aceito. Então foi muito estresse e perdemos muito dinheiro. Essa é a primeira coisa que o segundo Covid atingiu. E todos os meus escolas, eu tenho 20 escolas ao redor do mundo, escolas de artes marciais. E todas as minhas escolas todas fecham em uma. Então ao não sem dinheiro. Sem nada, e é exatamente quando eu começo a ter os sintomas. Bem, fazem muito sentido, porque você meio que chutou esses genes. Ou de uma epigenética que está acima da genética. Sim, isso faz todo o sentido. Para aqueles de vocês que estão assistindo, há algumas informações básicas que você precisa saber. Como o câncer, as células se originam de células normais. As mitocôndrias são danificadas e então as células começam a se adaptar a esse
tipo de metabolismo pré-histórico, onde agora pode funcionar com um combustível diferente, pode fermentar combustível. Então agora é uma célula cancerosa e perde sua capacidade de morrer ou cometer suicídio, como células saudáveis, na verdade, passam por esse processo em que podem viver apenas por um certo tempo, mas as células cancerígenas podem perder isso nesse certo estado. Então o real, como tudo que uma pessoa deve fazer, deve alinhá-lo com um prevenindo danos às mitocôndrias e às células. Você sabe que é por isso que você tem estresse crônico excessivo, carcinógenos, um consumo crônico de um inflamatório ômega 6Y alimentos e açúcares que podem realmente causar danos às mitocôndrias. Então, quando você está passando pela recuperação, há tantas teorias por aí, tanta confusão, mas o que eu recomendaria a alguém é que é principal coisa que você deve fazer é um jejum. Jejum prolongado, sem dúvida, vai ser a coisa mais importante. Mas há um protocolo nutricional. Veja, há algo único sobre as células cancerígenas que eu quero compartilhar, que farei um vídeo separado sobre esta célula cancerígena. Você tem estratégias para matar de fome o célula cancerígena de combustível. Mas você também tem outra estratégia aqui. Fizemos um estudo sobre o qual você está privando a célula cancerígena de sua matéria-prima de membrana estrutural. Então há um certo caminho chamado, eu não vou contar você o nome longo, mas é chamado de Scott, e há uma certa porta que você pode alimentar a célula com certa matéria-prima que constrói a membrana ao redor da célula cancerosa, e é você. Há uma parte única disso que não interfere com as células normais. Então há o que é chamado de inibidores de SCAT, que bloqueiam, e há inibidores de SCAT naturais, que podem bloquear esse caminho. Este protocolo nutricional tomou como um punhado desses inibidores de SCAT e fizemos o estudo em camundongos. Demos a eles esses inibidores SCAT e então comparamos com um grupo de controle que estava tomando uma droga quimioterápica muito poderosa. E era 2 vezes mais eficaz que a droga sem os efeitos colaterais, e isso nem é usando o jejum. Então, em outras palavras, eu combinaria o protocolo nutricional com este jejum, e acho que você fez isso, mas você também deu um passo adiante, o que eu recomendo totalmente também com estresse. Tudo o que você fez para reduzir o estresse, e você fez o, você sabe, banhos de gelo frio no inverno, que é muito doloroso, que você fez isso. Você fez tudo o que é notável, e isso é o que eu recomendaria apenas começar a compor. Cada pequena coisa vai ajudar, mas é definitivamente um truque mental que você tem que superar. Porque você tem certas pessoas dizendo ou não, isso não vai funcionar, e colocando dúvidas em sua mente. Você tem para seguir esse caminho, mas eu sempre gostaria de saber, e não sei se você perguntou ao médico. Você perguntou ao médico se você fez apenas a quimioterapia, como eles disseram, a radiação, a cirurgia. Quais são as chances de sobrevivência a longo prazo?
E não apenas 20 anos, eles me disseram 50, mas como você sabe, eles geralmente contam. Geralmente fazem suas estatísticas de 3 anos, às vezes, 5, mas não mais. De acordo com muitos estudos com os quais tenho certeza de que você está familiarizado, depois de 5 anos, é mais próximo de 2 para 3%. Então o prognóstico depois de 5 anos é como se eles só aumentassem, como se você sobrevivesse 5 anos, é como uma taxa de sucesso de 100 para eles, como sim, exatamente. Não é como não queremos saber um longo prazo, e então é aí que você precisa, se tiver câncer, começar a conversar com os médicos sobre fazer sua pesquisa, porque essa é uma área grande buraco no balde onde, no que diz respeito à sobrevivência a longo prazo e uma boa qualidade de vida também, como se você estivesse vivo depois de 5 anos, tudo bem, mas o que você pode fazer, certo? Fazendo as minhas coisas não só porque minha profissão, mas também porque me deixa feliz, e é isso que eu amo fazer. Mas você tinha razão antes quando disse que o câncer é multifatorial, então a cura tem que ser multifatorial também. E é muito importante, e para mim, como eu disse antes, eu usei jejum intermitente, dieta cetogênica, banho gelado, mini trampolim, o protocolo do inibidor escocês. Tudo o que eu poderia fazer, e toda vez que você toma uma decisão a outro médico, outro estudo contando, você não faz isso. É o pior, como a vitamina C. Um amigo meu médico em Paris me disse: altas doses de vitamina C, 6 gramas. Ou se você não pode ter 4, você faz isso por via oral, mas vai ser limitado, mas 6 gramas seria bom, e algumas outras pessoas. Não, câncer cresce com vitamina C. E em algum momento você tem que fazer uma escolha, e é muito difícil, e eu realmente sinto pelas pessoas que estão doentes e não sabem o que fazer. Eu recebo centenas de e-mails todos os dias, pessoas me perguntando se devo fazer isso ou não. Não sei, não sou médico, sim, mas para mim, decidi seguir com vitamina C e D3 e zinco e todas as coisas que as pessoas disseram a você. Sabe, não temos certeza, não sabemos, não há evidências. Bem, funcionou para mim, acho que é. Moral dessa história, a lição da história é para você, você deve levá-la para o próximo nível, e você deve aprender a criar sua própria saúde. E não colocá-la nas mãos de outra pessoa. Você realmente precisa morder a bala e ele ganhe como criar sua própria saúde diariamente, porque temos coisas que estão contrariando nossa saúde diariamente, então você não pode simplesmente sentar e deixar alguém fazer isso por você. Absolutamente, eu não poderia concordar mais. É difícil porque, como dissemos no começo, quando você é diagnosticado, é terrível, é muito difícil. Seu sistema nervoso, sua mente, tudo congela, e tudo que você pode fazer é seguir o que os médicos estão dizendo. Eles estão fazendo o seu melhor, mas eles nem sempre estão atualizados com a pesquisa e eles têm um protocolo que devem seguir. Ou podem ser processados, e é complicado para um oncologista dizer a você, por que você não faz outra coisa, mas você tem. Para fazer sua própria pesquisa, você tem que tomar sua sobrevivência em suas próprias mãos. É sua escolha seguir o conselho e o protocolo do médico ou não. Essa é uma escolha sem pessoal, mas não o impede de fazer sua pesquisa e ir um pouco além das
Informações que o médico lhe deu e pesquisar e aprender sobre o câncer. Tudo o que puder sobre o câncer. Para mim foi uma parte muito importante da minha cura. Não bastava que algum médico me dissesse que você tem câncer e é quase incurável. Aqui estão suas chances, boa sorte. Não, eu não estava satisfeito com isso. Vamos abrir alguns livros, vamos no Google e vamos no PubMed ler toda a literatura científica sobre câncer e jejum e câncer e dieta cetogênica e câncer como uma doença metabólica e tudo isso, todos aqueles pesquisa. Eu passo noite e dia lendo isso e fazendo algo com isso. Sim, sim, e alguém lhe dá alguns dados que você gosta que te assustam. Apenas certifique-se de que você percebe que talvez em uma opinião não é um fato. É, portanto, um fato é diferente de uma opinião. As opiniões podem ou não ser verdadeiras. Os fatos são verdadeiros e então alguém lhe dá muitas opiniões. É na verdade. Provavelmente é pior do que eles são. Piores. É especialmente pior se for uma opinião que pode ser baseada em informações incompletas, porque, infelizmente, a maneira como todo o sistema funciona é que há muito dinheiro a ser ganho e, infelizmente, é como se você não pudesse falar livremente sobre alguns dos esses tratamentos alternativos sem serem desligados. Então estou realmente muito feliz com esta entrevista porque você acabou de compartilhar muitos dados excelentes para as pessoas usarem em sua própria cura e então eu queria dizer obrigado, Fred. Eu estou indo para colocar o seu site abaixo e, em seguida,